Bem-vindos a mais uma aula desse curso sobre a catequese, a introdução à catequese, uma apresentação do Instituto João Calvino. Sou o pastor Jim Whitevin, o diretor do Instituto João Calvino, professor. É um prazer estar aqui com vocês para ensinar mais sobre a prática e a história da catequese na igreja. E nessa sexta aula, iremos falar sobre a história da catequese cristã, a terceira parte, focando especialmente na Holanda e no Sínodo de Dort. Primeiramente, eu quero falar sobre a prática da catequese na Holanda. E depois da reforma, querendo promover a unidade e a força da reforma calvinista na Holanda, os líderes da igreja se reuniram na cidade alemã de Wesel. E em Wesel eles elaboraram um regimento para governar as igrejas. E esses artigos não possuíam um status oficial obrigatório, porque a Convenção de Wesel, 1568, não era uma assembleia legalmente constituída dos representantes das igrejas. No entanto, esses artigos forneceram a base para os regimentos adotados pelos sucessivos sínodos, começando com o Sínodo de Emden, 1571. Wesel dedicou um capítulo inteiro ao ministério do ensino das igrejas, especificamente o de catequizar. E afirmou que a responsabilidade, por isso, repousava sobre o ministério da palavra. E da mesma forma, essa catequese, conforme o nosso julgamento, é positiva para ser mantida em todas as igrejas. Exortou as igrejas da língua holandesa a empregarem o catecismo de Heidelberg e as igrejas da língua francesa o catecismo de Genebra. E todo o esforço foi feito pelo catequista para que as crianças, de acordo com sua idade, não apenas aprendam a recitar o catecismo com precisão, mas também compreendam seu conteúdo e retenham isso, não apenas em suas mentes, mas também nas profundezas do seu coração. Falando sobre não somente o conhecimento intelectual, mais uma vez, mas a aplicação a esse conhecimento na vida pessoal. Assim, uma exposição cuidadosa e clara foi exigida daqueles que ensinavam. A maneira mais simples de falar, que é apropriada para a compreensão das crianças, foi solicitada. E que tal instrução poderia consistentemente fornecida? Os pais eram obrigados a apresentar seus filhos para tal ensino na verdadeira religião e piedade. E aqueles que se recusaram a cooperar ficaram sujeitos à censura eclesiástica, à disciplina na igreja. E esse foi o padrão, logo confirmado e mantido oficialmente pelas igrejas reformadas holandesas. A estreita relação entre as igrejas e as escolas, e entre as igrejas e escolas e os magistrados civis, ocasionado pelo reconhecimento da fé reformada como a religião da nação, deu origem a muitos problemas complexos. Isso foi especialmente verdadeiro naquelas áreas onde a população tinha lealdades eclesiásticas conflitantes. As escolas foram colocadas sob a supervisão das igrejas, especificamente dos ministros da palavra. E também aqui o catecismo deveria ser ensinado pelo menos 2 vezes por semana. E além disso, os professores deveriam providenciar para que as crianças mais velhas, geralmente meninos, fossem levadas ao culto solene. É interessante essa prática. As desvantagens dessas regulamentações, especialmente para os católicos humanos,
e em menor escala para os luteranos e anabatistas. Então, desvantagens para eles são óbvias. Algumas classes e sínodos particulares insistiam numa aplicação rigorosa dessa prática. Outros, com maior discernimento e sabedoria, modificaram sua aplicação. Assim, o sínodo de Gheldria, realizado em Zutphen no ano 1596, recusou-se a obrigar os filhos de pais católicos a frequentar o culto reformado, embora devessem ser instruídos no catecismo de Heidelberg nas escolas. O mesmo sínodo, reunido em Nijmegen, 1606, viu as questões envolvidas ainda mais claramente. Em resposta a um apelo que foi rejeitado, declarou que a instrução catequética era uma questão eclesiástica, que, portanto, toda igreja e ministro devem trabalhar até o fim para que os membros continuem a enviar seus filhos para as aulas de catecismo. O que especialmente, agora vamos falar sobre o sínodo de Dort de 1618 a 1619, o que levou esse sínodo a abordar a questão da catequese foi especificamente a controvérsia arminiana. E este partido dos remonstrantes, que surgiu nas igrejas holandesas, cresceu em influência por cerca de 20 anos naquela época, se irritou com os rígidos requisitos confessionais e eclesiásticos das igrejas reformadas. E por vários meios, até meios desonestos, procuraram minar os padrões que haviam sido adotados oficialmente pelos sínodos e aos quais eles mesmos se haviam comprometidos ao assumir ofícios nas igrejas. Uma e outra vez, a princípio muito cautelosamente, lentamente, mas depois com crescente ousadia, insistiram esses remonstrantes arminianos numa revisão da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg. E às vezes foi feito para parecer que eles visavam apenas pequenas mudanças de redação. Só queremos mudar essas pequenas coisas aqui e aqui para esclarecer o ensino. Mas sempre que eles foram solicitados a declarar claramente o que eles procuraram ter mudado, uma resposta não foi dada. Com razão, aqueles que defenderam os ensinamentos reformados temiam que a insatisfação e o dissenso arminiano fossem mais profundos do que seus representantes estavam dispostos a admitir. E ao longo desta discussão, os arminianos se posicionaram como defensores da moderação, entre aspas, que realmente significaria uma igreja não mais consistentemente reformada, não mais consistentemente vinculada por suas próprias declarações confessionais. A catequese, assim como a pregação nos púlpitos, estava sendo afetada nesse movimento. Muitos nas igrejas estavam confusos sobre o que era uma boa apresentação da fé reformada. E agora, nenhum dos arminianos argumentou contra a catequese como tal. O que eles visavam era bem diferente, no entanto, do padrão seguido nas igrejas reformadas desde sua organização nos Países Baixos. Isso fica especialmente evidente quando nós pensamos no Catecismo de Gouda. Esse catecismo foi elaborado por alguns dos seus líderes, dos remonstrantes, em 1607, publicado no próximo ano. O argumento deles, dos escritores que publicaram esse catecismo,
O argumento foi que o Catecismo de Heidelberg era muito longo, complexo para servir como um manual adequado para a instrução, especialmente das crianças. De modo algum, todos os seus conteúdos poderiam ser considerados essenciais para um conhecimento sólido da fé cristã. E de fato deveria ser considerado meramente o trabalho dos homens. Portanto, eles disseram, era necessário um catecismo que aderisse muito mais de perto às próprias palavras das Escrituras. E então somente aquelas palavras que eram indispensáveis para a salvação de um homem. Então, nós encontramos aqui uma espécie de biblicismo, que é uma coisa realmente anabatista, esse biblicismo, que não queria ver o trabalho do Espírito Santo ao longo da história da igreja, bem como uma espécie de reducionismo, que é sempre característico daqueles que defendem o latitudinarismo na doutrina cristã. Nós precisamos abrir as portas mais, ter as portas mais abertas, tem mais latitude para crenças diferentes. Não é de admirar que o Sínodo de Dort tenha se sentido constrangido a falar sobre questões de catequese. E sem usar a palavra, se dirigiu à comunicação do Evangelho. E como isso era para ser feito tanto na sala de aula quanto no púlpito, para que a igreja confessional pudesse realmente ser igreja confessional, ela se dirigiu seriamente a esse aspecto do ministério de ensino. E só assim acreditava que os ganhos ricos poderiam ser usufruídos desde os dias da reforma para serem preservados e passados para a igreja do futuro. Foi o pensamento dos delegados no Sínodo de Dort. As sessões do Sínodo foram oficialmente abertas no dia 13 de novembro de 1618. E enquanto o Sínodo aguardou a chegada das delegações estrangeiras, que deviam ajudar a resolver a controvérsia arminiana, o Sínodo decidiu prosseguir e dispor de assuntos eclesiásticos que eram a preocupação mais direta das igrejas holandesas, não as igrejas internacionais. E encontramos na ordem da discussão evidência de algumas convicções reformadas básicas. Questão de uma tradução da Bíblia, uma tradução sólida, foi discutida pela primeira vez em grande extensão, os delegados sendo comprometidos com a posição de que apenas a interpretação mais precisa e perspícua da Sagrada Escritura em holandês serviria bem às igrejas. Então nós precisamos de uma tradução fiel. E tendo decidido sobre essa questão, eles poderiam proceder à consideração da pregação, ensinamento, como essas coisas deveriam ser feitas. E aqui a pregação do catecismo, essa prática estabelecida no início da reforma, essa prática foi discutida. Em poucas congregações, apesar de repetidas decisões de classes de sínodos provinciais até sínodos nacionais, as mesmas, esses cultos, incluindo pregação catequética, foram muito negligenciadas. E além disso, o clamor incessante dos arminianos, os remonstrantes, de que o catecismo necessitava de alguma revisão, de que era simplesmente um documento feito pelos homens, sempre foi presente. E aqui os delegados estrangeiros, cujos conselhos não foram obtidos até depois do sínodo, tomarem suas decisões. E unanimemente recomendaram a prática das igrejas holandesas como reguladas
pelo regimento das igrejas e insistiram na sua continuação. E dessa discussão há uma consideração da instrução catequética das crianças, dos jovens, das outras pessoas não educadas, cujo conhecimento da fé cristã foi considerado deficiente, mas pessoas que estavam dispostas a receber tal ensinamento, foi um pequeno passo. Pois como poderia o Evangelho, conforme apresentado desta forma sistemática e completa, ser comunicado de forma eficaz, a menos que as pessoas estivessem um pouco preparadas para entender o que estava sendo pregado? Então, esse passo foi tomado para discutir, para falar sobre esses meios de instrução. E esse tema da instrução adequada dos catecúmenos foi introduzido pelo presidente do sínodo, Johannes Bogerman. Ele falou sobre a história da catequese, também sobre a negligência da prática entre os católicos romanos, os anabatistas, os outros grupos. Ele enfatizou a necessidade da catequese, especialmente por causa do trabalho dos jesuítas, que foram ativamente ensinando e promovendo a doutrina romana na Holanda dessa maneira, por meio, sabendo a importância da catequese, o ensino, especialmente o ensino dos jovens, das crianças. As delegações estrangeiras foram solicitadas a apresentar seus conselhos sobre essa questão. O presidente limitou a discussão inicial à maneira de catequizar, adiando qualquer consideração ao manual ou manuais de instrução a serem usados até mais tarde. E a influência das delegações estrangeiras nas decisões sinódicas foi substancial. Eles tinham um impacto grande, influência grande no sínodo. E depois disso, os professores e as delegações dos vários sínodos provinciais dentro da Holanda submeteram seus julgamentos sobre a questão. E todos estes foram discutidos. O delegado remonstrante da província de Utrecht pediu que um catecismo seja composto consistindo apenas de citações da Escritura. Então, falando sobre biblicismo, aqui nós temos biblicismo raiz, podemos dizer. Então, o sínodo tomou suas decisões. O sínodo declarou: para que crianças e jovens cristãos possam ser mais bem instruídos na verdadeira religião, 3 tipos de catequese devem ser mantidos. Nos lares, primeiramente, pelos pais; nas escolas, pelos professores; e nas igrejas, pelos ministros ou presbíteros ou assistentes como leitores. A responsabilidade dos pais era ensinar aos próprios filhos os primeiros princípios da fé cristã. Isso deveria ser feito regularmente e fielmente de acordo com as habilidades de cada criança. E especialmente aqui, a prática da piedade deveria ser a preocupação dos pais, que deveriam admoestar e encorajar seus filhos no temor do Senhor. E o sínodo julgou que somente por esses meios eles aprenderiam a se acostumar às devoções familiares. Os pais também deveriam levar seus filhos à igreja regularmente e rever com eles o conteúdo dos sermões, especialmente aqueles pregados conforme a ordem do Catecismo de Heidelberg. Então, as crianças não deveriam apenas ser estimuladas em casa para memorizar os textos básicos da Escritura. Estes deveriam ser explicados a eles por seus pais, a fim de que os filhos pudessem estar melhor preparados para receber as instruções catequéticas dadas nas escolas e nas igrejas. Então nós vemos o relacionamento forte entre o lar, a família,
a igreja e as escolas, e a importância para a vida espiritual das crianças ter essa prática regular na família de ensino, não somente para ensinar, mas também, como o sínodo disse, isso continua sendo um ponto importante. Como nós ensinamos nossos filhos a se comportarem na igreja, a ouvir o sermão, a sentar, a aprender. Como nós ensinamos isso? Nós ensinamos isso em casa como pais. Então, o sínodo de Dort reconheceu isso. Então, e também o sínodo também chegou à conclusão sobre a importância do ensino dos pais, dizendo que se os pais não fizessem o trabalho exigido deles, eles deveriam ser sujeitos à disciplina eclesiástica. Enquanto à catequese nas escolas, muito do que havia sido praticado, decidido pelas igrejas reformadas nos tempos antigos, foi reiterado aqui. Em todos os lugares, as igrejas foram encorajadas a encorajar os governantes a estabelecer e manter escolas em toda parte do país. E somente aqueles devem ser apontados como mestres, ou indicados como mestres, que eram membros da igreja reformada, sadios na doutrina, piedosos na conduta. E eles tinham que subscrever a Confissão Belga, ao Catecismo de Heidelberg, comprometendo-se a ensinar às crianças com muito cuidado e precisão os fundamentos da religião cristã, de acordo com o método catequético. E tal instrução era para ser feita pelo menos 2 vezes, mais uma vez, 2 vezes por semana. E além disso, os professores eram responsáveis para levar seus alunos ao culto solene, especialmente quando o catecismo era pregado, e depois discutir com eles o que havia sido ouvido. Então, nós vemos voltando para as mesmas decisões do passado que nós já falamos. E 3 manuais de instrução foram necessários para esta catequização nas escolas. O sínodo decidiu sobre isso. E ficou evidente que a acomodação deve ser feita em vários níveis de idade e compreensão. E, no entanto, não se preocupou em minar a unidade do ensino, insistindo num manual tríplice. E esse manual tríplice, eu vou explicar o que é. Para as crianças muito novas, um manual simples que compreende as 6 partes básicas da religião cristã, juntamente com algumas orações, algumas perguntas e respostas simples, seguindo a ordem das 3 partes do Catecismo de Heidelberg, e algumas passagens de escritura que exortavam a piedade. Então, o nível mais básico. E para os mais avançados, um resumo ou compêndio do Catecismo de Heidelberg, seguindo a forma do Catecismo abreviado das igrejas do Palatinado, ou o Compêndio de Falquelias, de 1608, que ganhou a aprovação generalizada. Então, os mais avançados, o 2º nível. E o 3º nível, todos os catecúmenos mais velhos deviam ser instruídos no próprio Catecismo de Heidelberg. E outros manuais deveriam ser proibidos, e os magistrados civis instados pelas igrejas em suas respectivas localidades para remover das escolas todos os escritos católicos romanos e outros escritos perigosos. Então, qualquer pensamento sobre a separação entre o Estado e a igreja não foi um pensamento dos delegados no sínodo nesse sentido, nessa questão. As tarefas dos ministros da palavra em relação à catequese também foram especificadas pelo sínodo, e eles disseram que muita atenção deveria ser dada à pregação do catecismo. E aqui
os pastores foram admoestados a falar em linguagem simples e com a brevidade apropriada, tendo em mente que eles pregariam tanto para crianças quanto para adultos e para pastores, para homens que estão se treinando para se tornar pastores. É importante isso. Tendo em mente que eles pregariam tanto para crianças quanto para adultos. Então nós precisamos pregar a um nível que até as crianças poderiam entender. E além de supervisionar a catequese dada pelas escolas, os pastores devem prestar atenção àqueles que não frequentam mais a escola, mas cujo conhecimento da fé cristã ainda era deficiente. E esses deveriam ser catequizados pelo ministro na presença de um presbítero a cada semana, seja em casa ou numa sala na igreja. E aqueles que desejavam professar publicamente a fé na igreja deveriam receber instrução final e detalhada por um período de algumas semanas preparatórias para dar esse passo. E toda essa catequese deveria ser aberta e fechada com orações apropriadas. Foi uma outra diretriz dos delegados do sínodo. É interessante ver aqui que eles estavam voltando de novo para a prática da reforma, o padrão, a prática da Genebra, de Calvino. E tendo adotado essas decisões, o sínodo enfrentou agora 3 questões propostas pelo presidente. E as perguntas. Algumas pessoas seriam nomeadas com o propósito de elaborar os manuais de instrução abreviados propostos. E na preparação de tais manuais, as palavras do Catecismo de Heidelberg deveriam ser preservadas o máximo possível. E, em terceiro lugar, esse trabalho deveria ser empreendido imediatamente, de modo que após seu término o sínodo pudesse se expressar oficialmente sobre o que estava sendo proposto. Foram as perguntas. E a todas essas perguntas o sínodo respondeu afirmativamente, lembrando-se no curso de tomar suas decisões de uma diretiva anterior adotada pelo sínodo de Middelburg em 1581. E agora uma comissão foi designada para preparar esses manuais, que seriam posteriormente submetidos ao sínodo para seu julgamento e, a partir daí, oficialmente aprovados para uso nas igrejas e nas escolas. Em maio de 1619, depois que as delegações estrangeiras já haviam partido do sínodo, o sínodo voltou ao assunto e tratou dos trabalhos da comissão. E quando o Catecismo de Heidelberg foi novamente aprovado oficialmente, o sínodo assumiu uma posição que não estava completamente em consonância com seus julgamentos anteriores. O sínodo declarou agora que esse catecismo não era apenas, em todos os aspectos, um resumo preciso da doutrina cristã ortodoxa, mas também insistiu que era eminentemente adequado para servir como um manual para instruir tanto crianças como os mais velhos. Então, com uma reflexão mais aprofundada, parece que a necessidade de manuais elementares de instrução foi menos urgente do que pensado no início, anteriormente no sínodo. E tudo isso pode ser entendido quando nós pensamos no que aconteceu durante o sínodo. Repetidas vezes os arminianos e aqueles que simpatizavam com os arminianos, os remonstrantes, minaram a influência do catecismo de Heidelberg. E muitos dos delegados temiam que os manuais menores de instrução, esses três níveis que nós falamos, se esses manuais tivessem sido adotados, seriam considerados novos catecismos, talvez,
e assim causassem confusão nas igrejas, desacreditassem o Catecismo de Heidelberg, que havia sido novamente aprovado. No entanto, o sínodo não poderia rescindir uma decisão adotada na presença e com a cooperação dos delegados estrangeiros. Assim, buscou tacitamente um compromisso satisfatório. O catecismo mais breve foi lido e aprovado sob condição de que alguns assuntos retirados do Catecismo de Heidelberg fossem incluídos. Enfim, o sínodo decidiu que as igrejas poderiam usar o resumo proposto da comissão ou o compêndio de Falquelias, que já ganhou a aceitação geral nas igrejas. Então, o que aconteceu? Enfim, o Catecismo de Heidelberg permanece como o único manual que tem endosso oficial completo nas igrejas reformadas. O livro menor para os catecúmenos mais jovens permaneceu em uso nas escolas até o início do século XIX. E o compêndio de Falquelias, que foi recomendado 2 vezes pelo sínodo nas suas sessões, não foi substituído pelo resumo elaborado pela comissão. E desde 1637, esta obra de Falquelias, esse compêndio, versão menor do catecismo, foi incluído no saltério holandês, foi usado por muitas famílias em casa. E desta maneira o sínodo concluiu suas considerações a respeito da catequese. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre esse trabalho do sínodo e sobre a catequese, e vamos fazer uma avaliação dos resultados do sínodo de Dort quanto à questão da catequese. Até a próxima aula.